Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira e nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. É a palavra de Deus, o Evangelho que chega à casa de cada um de vocês, no trabalho, onde quer que você esteja meditando agora. Vamos juntos rezar uns pelos outros. Hoje também queremos recordar todos os falecidos. Nas terças-feiras nós lembramos os falecidos das nossas famílias. Se você quiser rezar por alguém, pode citar o nome das pessoas ou até mesmo a família pela qual você quer rezar, colocando aqui no comentário deste vídeo. Vamos juntos rezar uns pelos outros, rezar para que nós possamos nos fortalecer na fé e um dia viver todos juntos com Deus na eternidade. Vamos juntos? Pegue a sua Bíblia também, vamos rezar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 13. O texto diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córbon, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de ontem nós víamos esses movimentos, O movimento de Deus em Jesus Cristo e seus discípulos que vêm até as pessoas e as pessoas que vão até Jesus nesse terceiro movimento que é o movimento da fé. Hoje nós percebemos que diante daquele grande grupo existiam muitas pessoas que não estavam ali por causa da cura, não estavam ali por causa da fé, mas estavam ali para ver o que estava sendo feito de errado e criticar Jesus. Veja, no mesmo ambiente, naquele evangelho bonito de ontem, hoje nós vemos que infiltrado no meio daquela multidão haviam pessoas que estavam ali simplesmente para criticar. E aí hoje nós percebemos ainda que existe grupos assim dentro da nossa igreja. Pessoas que não se colocam num movimento de acolhida, de amor e até mesmo num movimento orante de transformação interior, mas gostam muito de olhar para a vida dos outros e esquecem de olhar para a sua própria vida. Querem substituir aquela que é a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, por uma tradição, por um costume, por essa atualização do sagrado. A palavra de Deus é a palavra de Deus e ela deve ser vivenciada.
não pode ser substituída. Ah, não, mas antigamente era assim, agora precisamos deixar tudo mais flexível. Precisamos ter um cuidado muito grande quanto a isso. No tempo de Jesus se agia com amor, e esta deve ser a flexibilidade implantada. O amor, acima de tudo o amor. Agora, quando está por detrás disso uma vontade própria, já não é mais flexibilização, não é mais uma atualização, mas é uma substituição daquilo que é sagrado por aquilo que é profano. Você consegue me entender? No tempo de Jesus, Jesus também fazia uma flexibilização. Qual que era a tradição vivida? Bom, antes de comer, vamos lavar as mãos, os pratos, tudo aquilo que vamos utilizar para a refeição. Tudo bem. Mas ali se encontrava um povo que inclusive não tinha nem onde lavar as suas mãos, nem conseguia se deslocar para lavar as suas mãos. Eram muitos doentes. Mas a fome deles era tanta que eles não conseguiam nem pensar em outras coisas. E aqui nós entendemos o amor em primeiro lugar. É o amor que precisa estar em primeiro lugar. Claro que um segundo passo, Jesus poderia até dizer, bom, agora que vocês já aprenderam isso, vocês já estão curados, agora vamos dar um passo a mais. Não vamos permanecer assim, nós precisamos ir crescendo. Agora tinha muitos que vinham com os seus costumes, com as suas tradições e queriam colocar acima daquele amor de Deus. Ao invés de Jesus curar as pessoas porque elas estavam sujas, primeiro elas tinham que tomar o seu banho. Olha que muitas vezes nós podemos cometer absurdos tentando fazer com que isso seja uma atitude correta. Uma pessoa que está na rua, agora ainda estamos no tempo do calor, mas pense num lugar do inverno, pense agora lá na Europa. Alguém que está numa rua, morrendo de frio. E aí você chega ali e começa a falar sobre a palavra de Deus para aquela pessoa. Aquela pessoa tem condições de ouvir a palavra de Deus naquele momento? Não tem. O que aquela pessoa quer? Aquela pessoa quer um mínimo, ela quer ser aquecida. E é isso que nós precisamos fazer por ela. Depois sim, bom, agora que você já está aquecida, já se alimentou, já consegue ter a dignidade de um ser humano, vamos falar um pouquinho de Deus. E faça com que a tua atitude seja transformada num exemplo, num testemunho para a vida daquela pessoa. É assim que nós precisamos agir. Dei apenas um exemplo, mas tem tantos exemplos que nós poderíamos citar. Pense um pouco sobre a sua vida, sobre as suas atitudes e saiba, o amor é o princípio de tudo. E nós precisamos pensar no amor, precisamos viver o amor e precisamos fazer com que o amor se concretize nas nossas vidas. Vamos receber a bênção de Deus sobre cada um de nós e nossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia para você e para a sua família e até o próximo programa.